Amigos da história, preparem-se para uma jornada fascinante e controversa ao coração do Antigo Egito, uma época de deuses inumeráveis e rituais milenares que foi abruptamente sacudida por uma revolução sem precedentes. Estamos falando do faraó Akenaton, um visionário, um herege, um artista e um profeta, cuja tentativa radical de reformar a fé de uma nação inteira ecoa até hoje como um dos primeiros e mais enigmáticos experimentos monoteístas da história. Nossa história começa por volta de 1353 a.C., no auge do Novo Reino, uma era de prosperidade, poder e um panteão divino riquíssimo, onde o deus Amon-Ra, patrono de Tebas e rei dos deuses, reinava supremo. O Egito era uma teocracia, e o sacerdócio de Amon havia se tornado imensamente poderoso, controlando vastas terras, riquezas e influenciando diretamente a política do império. O faraó Amenhotep IV ascendeu ao trono, herdeiro de uma linhagem gloriosa, mas com uma visão que viraria o mundo egípcio de cabeça para baixo. Nos primeiros anos de seu reinado, Amenhotep IV começou a introduzir uma nova ênfase no culto de Aton, o disco solar. A princípio, não era algo tão estranho. Aton já era uma faceta menor do deus Sol-Ra. No entanto, o faraó começou a elevar Aton acima de todas as outras divindades. Seus monumentos começaram a mostrar uma devoção singular a essa divindade. Mas o que estava por vir era muito mais radical. Por volta do 5º ano de seu reinado, a verdadeira revolução eclodiu. Amenhotep IV mudou seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Aton, ou aquele que é benéfico a Aton. Ele declarou Aton não apenas como o Deus Supremo, mas como o único Deus. Todos os outros deuses, em particular Amon, foram proscritos. Os templos de Amon foram fechados, suas imagens foram profanadas, e seus nomes, assim como os de outras divindades, foram sistematicamente apagados de monumentos e inscrições por todo o Egito. Era um ataque direto à milenar tradição religiosa e, mais importante, ao poder do sacerdócio de Amon. A teologia de Akhenaton era revolucionária. Aton era retratado não como uma figura antropomórfica, mas como o próprio disco solar, cujos raios terminavam em mãos que ofereciam o Ankh, o símbolo da vida. Aton era o Criador universal, o sustentador de toda a vida, o pai e a mãe de todas as criaturas, o Deus que não tinha forma e que não podia ser representado por imagens terrenas, apenas pelo sol em si. Ele era um Deus transcendente, mas também imanente, cuja luz e calor atingiam a todos, não importando a localização. Essa concepção abstrata, universalista e benevolente de um Deus único é o que torna o culto de Aton tão notável e, para muitos, um precursor do monoteísmo abraâmico. No entanto, é importante notar que Akhenaton e sua esposa, a enigmática e poderosa Nefertiti, eram os únicos intermediários entre Aton e a humanidade. Só eles podiam adorar Aton diretamente. O povo adorava Aton através do faraó e da rainha. Para selar sua ruptura com o passado e escapar da influência sufocante do sacerdócio de Amon em Tebas, Akhenaton tomou outra decisão monumental. Ele fundou uma nova capital. No deserto intocado da margem leste do Nilo, a meio caminho entre Mênfis e Tebas, ele estabeleceu Akhetaton, a horizonte de Aton, hoje conhecida como Amarna. Em apenas alguns anos, uma cidade inteira surgiu do nada, planejada e construída para refletir a nova fé. Os templos de Aton eram ao ar livre, permitindo que a luz solar entrasse livremente, um contraste gritante com os santuários escuros e cheios de ídolos de Amon. Amarna não foi apenas um centro religioso, mas também um berço de uma nova e vibrante cultura artística. O estilo Amarna rompeu com as convenções rígidas da arte egípcia milenar, buscando uma representação mais naturalista e até expressiva do corpo humano.
Akhenaton e Nefertiti eram retratados com características físicas exageradas. Crânios alongados, quadris largos, barrigas proeminentes que alguns veem como uma tentativa de realismo, outros como uma representação do casal como co-criadores com Aton. A intimidade da família real era frequentemente exibida, algo inédito na arte egípcia, mas por trás dessa fachada de fervor religioso e florescimento artístico, a nova ordem estava causando um choque cultural e uma profunda resistência. O povo egípcio estava acostumado a um panteão de deuses que governavam diferentes aspectos de suas vidas, deuses a quem podiam se voltar em suas necessidades e cujos rituais marcavam o ritmo de seu calendário. A remoção desses deuses e a imposição de um deus abstrato, distante, que só podia ser acessado através do faraó, deve ter sido profundamente desorientadora e inquietante. Festivais foram cancelados, tradições foram abandonadas e a própria cosmovisão egípcia foi ameaçada. A resistência dos sacerdotes de Amon não era apenas religiosa, era econômica e política. Eles haviam sido despojados de suas riquezas e poder, e não iriam aceitar isso passivamente. O império de Akhenaton também começou a sentir o peso de sua obsessão religiosa. As famosas Cartas de Amarna revelam uma negligência da política externa, com os vassalos egípcios implorando por ajuda contra invasores, enquanto Akhenaton parecia focado exclusivamente em sua revolução religiosa. O reinado de Akhenaton durou apenas cerca de 17 anos. Após sua morte, por volta de 1336 a.C., sua revolução desmoronou rapidamente. Seus sucessores imediatos, Smenkhkare e, crucialmente, Tutankhaton, seu provável filho, inicialmente mantiveram o culto a Aton, mas a pressão para restaurar a ordem antiga era avassaladora. Tutankhaton, influenciado por regentes como Ai e Horemheb, mudou seu nome para Tutankhamon, restaurou o culto a Amon e aos antigos deuses e transferiu a corte de volta para Tebas. A memória de Akhenaton foi então brutalmente apagada. Ele se tornou o rei herege, seu nome foi removido das listas reais, seus monumentos foram desmantelados ou vandalizados. E Amarna foi abandonada e saqueada, tornando-se uma cidade fantasma, um testemunho silencioso de uma revolução fracassada. Foi uma damnatio memoriae tão eficaz que Akhenaton e sua capital permaneceram perdidos para a história por mais de 3 milênios, só redescobertos nos séculos XIX e XX. Hoje, Akhenaton continua sendo uma figura de intensa fascinação e debate. Foi ele um gênio incompreendido, um visionário que antecipou o monoteísmo, ou um déspota teocrático obcecado por uma ideia que causou grande sofrimento ao seu povo? Sua revolução, embora efêmera, deixou um impacto duradouro na arte e na história do pensamento religioso, desafiando a própria essência de uma civilização milenar e nos lembrando do poder das ideias, mesmo aquelas que a história tenta apagar. Gostou do vídeo? Curta, é grátis e ajuda demais nosso canal. Considere se inscrever no canal e ativar sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo.